Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesão de LCA, muito comum também em atletas de futebol. Nos últimos anos parece que tem acontecido normalmente, então a literatura mostra que hoje em dia a lesão de LCA está entre as mais prevalentes no futebol e o porquê que isso pode estar acontecendo, né? Então muito se discute a questão, principalmente aqui no Brasil, a questão dos gramados sintéticos, mas a literatura nos mostra que o gramado sintético não é um causador maior de lesões do que um gramado natural. Nem de lesões musculares ou qualquer tipo de lesão, nem de lesões do cruzado anterior. Mas vamos lá, o porquê que as lesões de cruzado elas podem estar acontecendo mais? Primeiro a gente pode pensar na questão da demanda do atleta, então na carga que ele tem de jogos, treinos, o cansaço, aquelas multifatores que podem acontecer na lesão de lesão muscular, também podem acontecer com a lesão do ligamento cruzado, né? A maioria das lesões de ligamento cruzado anterior, elas acontecem sozinho, o atleta machuca sozinho, né? Não tem uma questão de um trauma, na maioria das vezes. Então, as lesões elas vão ocorrer por esse acúmulo de fatores, né? E também a gente pode pensar um pouco na biomecânica, né? Então, quando a gente pensa ali que a lesão do cruzado anterior, ela vai, normalmente ela acontece quando o joelho entra, né? Existe um valgo, uma rotação interna ali da questão do joelho, do quadril, e uma inclinação para o lado contrário do tronco. E aí a gente tem um fator predisposição a uma lesão do cruzado anterior, né? Que dessa maneira a tíbia ela acaba rodando, ela vai para uma região mais anterior, tá? E o tronco, quando inclina aí com o quadril, joga esse fêmur mais para posterior. E aí a gente tem um mecanismo de lesão do cruzado anterior. E quando ele for traumático, normalmente com uma porrada na questão da canela ali, na perna, chutando e gerando essa anteriorização também da tíbia, tá? Do osso ali da canela. Então esses dois são as causas mais comuns do LCA. A gente também tem a hiperextensão de joelho, às vezes ela acontece quando o atleta cai, né, faz um salto, e aí ele cai, ele faz uma hiperextensão do joelho, o joelho estica mais do que ele deveria, e isso também leva a uma anteriorização da tíbia, e aí por conta disso, a gente está fazendo essa lesão do LCA. Lembrando que o ligamento cruzado anterior, ele protege esse movimento, ele impede que a tíbia anteriorize, então vá para frente em relação ao fêmur. Então quando a gente faz esse movimento exacerbado, a gente acaba lesando esse ligamento. E aí, quando a gente pensa na lesão do cruzado anterior, na recuperação, a gente vai falar no próximo vídeo, mas a gente vai pensar aí numa recuperação de 6 meses para frente, né? A gente vai discutir um pouco isso mais de critérios, de questão de que alguns clubes têm feito, até de 6 meses para frente, o mais comum ali em torno de 9 meses, tá bom? Então, essas são normalmente as causas da lesão do cruzado anterior, e uma lesão que no futebol feminino, ela acontece com uma prevalência maior do que no masculino, tá? E isso a gente pode pensar por a questão muscular, que normalmente a questão de força nas mulheres é menor do que nos homens, e principalmente para a questão da biomecânica, né? Movimentação ali do joelho, que normalmente a mulher tem um valgo dinâmico maior do que o homem, e isso já é uma questão que pode lesar o cruzado anterior. Então, acho que é isso, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje e depois a gente vai falar sobre a questão da recuperação do LCA, tá? Um vídeo vai ser um pouquinho mais longo, próximo, pra gente poder detalhar aí bastante a questão do LCA, beleza? Valeu, galera, até a próxima!